Paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Mais um dia aí. Amanhã, meus irmãos, eu quero deixar um recado aqui que talvez eu não vou conseguir colocar vídeo, amém? Pois eu tenho uma consulta e para quem é novo no canal, as minhas consultas, meus irmãos, ficam em outra cidade, amém? Então eu sempre tenho que sair mais cedo daqui, porque eu vou pelo carro da prefeitura, né, meus irmãos? O carro me leva, né? Então sempre geralmente sai mais cedo. Então atrapalha um pouco a fazer vídeo, tem que se preparar, né? Tem que fazer curativo, né? Para não encher de poeira, amém? Para quem não sabe, eu faço tratamento, crescimento ósseo, né, meus irmãos? E graças a Deus, Deus está colocando a mão e eu creio que, né, a gente vai ter resultados bons aí pela frente, porque agora não tem mais osteomielite, né? Para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né, meus irmãos? Então amanhã pode ser que eu não venha fazer vídeo, meus irmãos, para postar de manhã, amém? Mas eu vou ver se eu dou um jeito de colocar pelo menos uma mensagem, né? Para vocês aí, amém? Meus irmãos, a palavra de hoje se encontra em Lucas, capítulo, deixa eu só confirmar aqui, capítulo 8, versículo 22 em diante, amém? Lucas capítulo 8, versículo 22 em diante, né? É um versículo aí, né? Uma palavra que a maioria já conhece, né? Que é Jesus acalmando a tempestade, amém, meus irmãos? E Deus, ele é maravilhoso, meus irmãos. Deus, ele cuida de nós, basta nós estar certo nos caminhos dele. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Pois hoje, meus irmãos, de manhã eu tinha que ligar lá na central lá da saúde para ver o horário que ia sair o carro amanhã daqui, né? Para mim ficar atento, né? Tinha que confirmar o horário, né? E ao eu ligar, meus irmãos, o atendente lá da Secretaria da Saúde falou para mim que eu ia sair daqui de casa, meus irmãos, 5 horas da manhã. Aí eu falei, nossa, meu Deus, né, pro rapaz, mas moço, eu só vou ser atendido meio-dia, que eles vão me levar para fazer o raio-x e 1 hora da tarde é a consulta. Quer dizer, 1 hora da tarde começa a consultar, né, meus irmãos? Então eu posso sair de lá às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, né? Então para mim ia ficar muito puxado, né, meus irmãos? Pensa, você ficar das 6 horas praticamente, porque leva 1 hora e meia mais ou menos daqui até lá. Você ficar ali parado esperando dar o horário, porque eles não atendem antes, né? E vai ter que ficar esperando ali, né? Para mim ia ser muito puxado, mas tudo bem, eu concordei, né? Porque a gente, quando nós dependemos, né? A gente tem que concordar, não tem outro jeito, não tem outra alternativa, né? Se eu tivesse um carro, eu ia na hora certa, né, meus irmãos? Mas não tem. Então, meus irmãos, e Deus, assim que eu desliguei o telefone, tudo marcado para mim levantar, 5 horas da manhã é 5 horas, né, meus irmãos? Aí eu peguei, fiquei meio nervoso, cocei a cabeça. Aí Deus veio na minha mente, o Espírito Santo, né? Falou assim, ei, homem de pequena fé. Aí eu, sozinho em casa, né? Minha esposa tinha saído. Falei, pera lá. Jesus está chamando eu para orar. E eu já estava desanimado, né, meus irmãos? Porque assim,
Tem muitas coisas que a gente passa por tantas provas, que quando vem um erro desse tão grande, a gente fica tão decepcionado, né? Porque podia muito bem colocar eu em outro horário, né, meus irmãos, para não ser tanto sofrimento para mim, porque ficar sentado lá no hospital não é fácil não, meus irmãos. Mas daí que eu fiz? Eu fui orar, meus irmãos. Eu orei, clamei ao Senhor, né? Eu sempre peço para Ele misericórdia, porque eu sou falho, pecador, erro, peco todos os dias, né, meus irmãos? Com o olhar, até o falar com alguém, né, meus irmãos? A gente anda pecando, porque assim, talvez a gente nem se dá conta, mas fala alguma coisa e acaba errando na presença de Deus. Por isso que nós erramos, pecamos todos os dias. Amém? Na presença do Pai. E Deus, né, falou para mim: ei, eu estou contigo. Não fique nervoso, não tire a sua paz por causa desse pequeno problema. Amém, meus irmãos? Aí, meus irmãos, agora de tarde, né, antes de eu começar aqui a arrumar para gravar o vídeo para vocês, o rapaz me ligou e falou: Adilson, nós conseguimos um horário para você. O carro vai aí te buscar 10 horas. Amém? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso ou não é, meus irmãos? Mais um testemunho, um pequeno testemunho, que eu não poderia deixar de falar para vocês. Que Deus, Ele cuida de nós, meus irmãos. Ele viu que eu fiquei triste. Por quê? Porque é duro para mim, meus irmãos, ficar sentado. E eu ia ter que ficar sentado o dia inteiro. Mas aquele Deus que eu sirvo, que você serve, que é poderoso, Ele mudou o horário. Amém? Sem ter jeito, meus irmãos, porque o homem já tinha falado. Não tem carro disponível, não tem como. Então, o Deus meu e o Deus que você serve, meus irmãos, Ele não há impossível para Ele. Amém? Quando você ora, quando você clama com fé, acreditando nele, Ele move. Ele faz aquilo que é impossível para mim e você. Ele faz. E Deus cuida de nós, meus irmãos, nos mínimos detalhes. O que aconteceu, meus irmãos, que Ele reduziu, né, o tempo de eu ficar lá sentado. Ele viu que eu ia ficar judiado, né, meus irmãos, porque dói, sabe? Dói muito, meus irmãos, quando eu fico muito tempo sentado, sabe? Dói demais os nervos, dói a perna. E Ele é bom todo o tempo, meus irmãos. O vídeo vai ficar um pouco comprido, amém? Um pouco extenso, mas ouve até o final. Jesus Cristo quer falar com você, amém? Temos que ter mais fé, confiar mais em Deus, sabe, meus irmãos? E hoje, Jesus me mostrou novamente: ei, confia mais em mim. Eu estou no seu barco. O seu barco não vai afundar, porque foi eu que te falei: passemos para o outro lado. Amém, meus irmãos? Foi Jesus que deu uma ordem a você: passemos para o outro lado. Isso quer dizer, meus irmãos, que Jesus é contigo. Não desista, não desanime, não fique com medo das tempestades, dos problemas. Creia em Deus. Amém, meus irmãos? Creia mais, porque foi Jesus que falou para você que você vai chegar do outro lado. Foi Jesus que falou para você que essa enfermidade não é para a morte, que essa tempestade na sua casa não é para sua derrota nem para sua vergonha, mas é para a honra e glória do nome dele. Então creia mais em Jesus Cristo, creia mais na palavra do Senhor, creia mais em Deus, porque Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus do impossível, meus irmãos. Amém? Glórias a Deus. Eita, Deus poderoso. E Ele está falando com você agora. Amém? Em Lucas capítulo 8, versículo 22 em diante.
Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco e, em companhia dos seus discípulos, disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Amém? Foi Jesus que falou que você vai vencer, que você vai chegar onde Ele quer que você chegue. Amém? Foi Jesus. Creia mais em Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Enquanto navegava, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo ele o perigo de sossobrar. Chegando-se, ele despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor, admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e as ondas repreende e lhe obedece? Amém, meus irmãos? É o que Deus está falando para você hoje. Aonde está a vossa fé? Você está crendo em Jesus Cristo, que Ele está na sua vida? Você crê que Deus está com você no meio dessa tempestade? Ou você está temendo de olhar a tempestade? Meus irmãos, mais uma vez Deus fala conosco para nós ter mais fé, para nós tirar os olhos das tempestades, dos problemas do dia a dia e acreditar mais em Deus. Amém. Meus irmãos, foi Jesus que falou aos discípulos: passemos para o outra margem. Passemos para o outro lado. Ele deu ali a certeza que eles iam chegar do outro lado, independente do que estivesse por vir. Veio vento, veio tempestade, veio ondas, e Jesus estava tranquilo dormindo no barco. Amém, meus irmãos? Deus está te dizendo hoje: eu estou no seu barco. Amém? Não temas o vento, não temas os problemas, não temas essa enfermidade, não temas a briga, as bagunças que está no meio da sua família. Apenas creia em Deus. Creia, tenha fé que Deus vai acalmar, que Deus vai com você até o final, até do outro lado. Meus irmãos, temos que crer mais. Hoje Deus me mostrou aonde está a minha fé. Novamente Ele perguntou para mim: ei, homem de pequena fé, e aí? Nós somos fracos, falhos, meus irmãos, mas o Deus que eu e você servimos é poderoso. Ele faz o impossível acontecer na nossa vida, meus irmãos. Basta você acreditar, você confiar na palavra. E Deus está mandando eu te dizer hoje: não temas, mas apenas creia. Continue perseverando, continue buscando a Deus, mas crendo que Deus está ouvindo as suas orações. Deus está vendo o tamanho do vento, o tamanho do problema que está na sua vida, na sua casa. Deus, muitas das vezes, permite, meus irmãos, problemas na nossa vida para que nós venha se achegar mais a Ele, para que nós venha orar, para que nós venha buscar Ele, meus irmãos. Muitas das vezes, Deus só está fazendo um teste para onde está a nossa fé, se está nele ou não. Meus irmãos, tempestade, processos, caminhos estreitos, nós vamos passar, mas Jesus está conosco.
Você tem que ter fé, acreditar que você está passando por problemas, mas o Deus que é grande está com você. Amém, meus irmãos? Você vai chegar do outro lado. Deus vai te abençoar, que vai abranger todas as tuas áreas da sua vida, meu irmão. Mas para isso você tem que crer. Você tem que crer, acreditar que você serve um Deus poderoso. Amém? Hoje, novamente, Deus mostrou para mim que Ele pode todas as coisas, que não há impossível para Ele. Amém? Pois o homem lá da secretaria já tinha falado que não tinha carro mais, para horário nenhum, pois Deus foi lá e reverteu o horário. Se não tinha mais carro, como que aconteceu? É Deus, meus irmãos. É Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer. Amém. Glórias a Deus. Creia mais. Tira os olhos das tempestades, desses seus problemas. Confia mais em Deus que você serve. Deus é maior do que os seus problemas. Deus é grande, meus irmãos. Deus está movendo na minha vida, Ele vai mover na sua também. Mas para isso você tem que crer. Sem fé não agrada a Deus. Amém. Sem fé, meus irmãos, nós não conseguimos nada do Pai Celestial. Então tenha fé, creia mais, tira os olhos do problema. Ore, meus irmãos. Tenha uma vida de oração. Ore de manhã, se você não puder orar de manhã, ore de noite. Mas ore e não deixe de orar. Não deixe de ler a palavra do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém. Deus é maravilhoso.